Do 115º dia de leitura bíblica, hoje vamos ler os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá. Amém. Capítulo 9 de Isaías. O príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor como no dia da vitória. Sobre os midianitas, porque toda bota com que o guerreiro anda no túmulo da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas, os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuou estendida, mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruidores. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus. E todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Capítulo 10 de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo da calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer a não ser curvar-se entre os primeiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor.
eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar, não poucas nações, porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho de seus olhos, porque o rei disse: Eu fiz com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão das riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os povos abandonados, assim eu juntei toda a terra. E não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem a segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos e debaixo da sua glória, acenderá uma chama como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem da sua floresta serão tão poucas que até uma criança pode contá-las. Um resto voltará. Naquele dia, os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda a terra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Síria. Quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para o consumir, a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, por passar por Migron, e em Miquimás larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim, escuta, ó Laís, pobre Anatote. Madmena e se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará, punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado e as florestas, e as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11 de Isaías. Do trono de Jessé será um rebento,
e das suas raízes sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança do peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nova glória de Israel. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado na Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá. Desde quando cantos da terra, a inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer pessoa possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Capítulo 12 de Isaías. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anuncie que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Até aqui, no final do capítulo 12. E amanhã leremos os capítulos 13 até o 18. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de leitura. Em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se possível, se inscreva no canal se não for inscrito. Nos dê a honra de acompanhar nessa leitura bíblica até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Começamos lá em janeiro e estamos aqui já no 215º dia e pretendemos finalizar até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta a outras pessoas. E como pedimos sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, em nome de Jesus.